Gente, espero que todo mundo esteja bem. Bom, antes de qualquer maneira, antes de adiantar qualquer coisa, esse aqui é um vídeo, eu sou brasileiro e eu não quero ficar criticando o brasileiro naturalmente, mas é necessário falar algumas coisas. E dentre elas, alguns pontos que eu quero colocar nesse vídeo sobre o que o brasileiro deveria ter medo, mas não tem. É uma coisa de louco. Às vezes eu começo a parar e avaliar algumas coisas e não faz sentido. Alguns medos que clientes, alguns medos que amigos meus têm de uma coisa, mas de outras coisas não. Como é possível? E aí que eu considero mesmo o brasileiro um bicho bem estranho em vários fatores, tá? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é do que o brasileiro tem medo. O brasileiro tem medo, por exemplo, de banco digital. O brasileiro tem medo. A quantidade hoje que você tem de pessoas que pagam R$ 90 de taxa de banco é surreal. E você tem um banco digital que não cobra nada e as pessoas não migram porque tem medo. Tem medo porque não tem uma agência. Imagina só, eu mesmo não uso uma agência, pelo menos aí 12, 13 anos eu não piso numa agência de banco, então não faz sentido para mim, por exemplo, não ter um banco digital. Então olha que coisa curiosa, as pessoas elas passam a querer ter um ambiente físico, só que cada vez menos a gente vai visualizar esse tipo de possibilidade. O brasileiro tem medo de banco digital. Quer ver outra coisa que o brasileiro tem medo? TED para corretora. De fazer um TED para uma corretora de valores para poder fazer o dinheiro dela investir melhor. Então a pessoa tem medo, a pessoa ela fica lá no banco achando que o banco é lugar para investir. Banco não é lugar para investir, banco é lugar para pagar boleto. O resto você faz tudo fora. Só que o ponto é que as pessoas elas têm medo de fazer um TED para poder fazer um investimento melhor dentro de uma corretora. Além disso, outra coisa que o brasileiro morre de medo é bolsa de valores. É uma realidade, gente, tem senhorinhas de 80, 90 anos nos Estados Unidos que investem na bolsa de valores. Chineses, né, é muito comum você ver o povo chinês, né, das mais diversas classes, comprando uma ação de uma empresa fora de série. Então o ponto é que o brasileiro ele tem medo, morre de medo da bolsa porque a bolsa oscila. Mas é nada mais nada menos a bolsa que você comprar uma cota de uma empresa que muitas vezes você é cliente. Um exemplo disso, eu sou cliente do Banco Itaú. Tudo bem, você confia no Banco Itaú, você acredita na gestão do Banco Itaú, perfeito. E por que você não pega e vira sócio do Banco Itaú com 30, com 10, com 100 reais, por exemplo, comprando uma ação daquela empresa? Então a Bolsa de Valores ela é conectada a cassinos, os brasileiros têm medo disso, que é um grande erro naturalmente para que você possa ter o seu dinheiro rendendo cada vez mais, e isso é um grande risco para que a gente possa realmente ter e compreender que esse universo que a gente está, tem coisas que a gente tem que ter medo e tem coisas que a gente não tem que ter medo. Quarto ponto que o brasileiro tem medo é investir no exterior. Hoje a gente está falando de potências globais como Alemanha, a gente está falando de Itália, está falando de França, Estados Unidos, Canadá, Japão, China. E todo mundo hoje, com a globalização que a gente consegue fazer investimentos dos mais diversos no exterior. E as pessoas têm medo disso. Mas do que o brasileiro não tem medo? E aí que vem a bomba para mim. O brasileiro não tem medo, por exemplo, de pirâmide financeira. A quantidade de gente que cai numa pirâmide financeira é bizarra. E não é por má informação. É realmente de propósito, porque quer ganhar e aí perde o dinheiro e depois acha... Gente que investe em pirâmide financeira eu acho um absurdo, mas você vê que a pessoa não tem medo. Financiar imóvel, a pessoa topa, fica 30 anos pagando um imóvel. Gente, que loucura! Daqui a 30 anos a pessoa nem sabe se ela quer morar mais num apartamento ou quer morar fora do Brasil e essa pessoa está financiando um imóvel. Investir na poupança, o brasileiro não tem medo de investir na poupança, o pior investimento que nos últimos anos ele pode ter sido considerado, não é nem investimento, gente, nem investimento, a gente pode ter uma poupança e o brasileiro investe lá. E o brasileiro não tem medo da inflação, é outro ponto que o brasileiro não tem medo. Imagina só, a gente teve até poucos tempos atrás uma inflação fora de série que estava matando o seu dinheiro, as pessoas investindo na poupança, não sobrava nada, a inflação comia tudo, você não conseguia ter rentabilidade real. Então o ponto é que os brasileiros eles têm medo de algumas coisas como banco digital, TED para corretora, investir no exterior, sabe, bolsa de valores, e do outro lado, pirâmides financeiras, financiar imóvel por 30 anos, a pessoa pegar e investir na poupança, a inflação, essas coisas, ele não tem medo. Então tem que tomar cuidado para você poder olhar um pouquinho dos seus paradigmas, porque infelizmente pode acontecer de você ser uma das pessoas que tem medos errados. E medos errados vão matar o teu futuro financeiro. Toma cuidado com isso, por favor. Por quê? Porque hoje na era da informação, a ignorância, ela é uma opção. Não pode mais acontecer de uma pessoa nesse século investir na poupança. Isso não pode acontecer. Se você investir na poupança, vou bater 3 vezes na madeira. Se você investe na poupança, sai correndo. Tem melhores opções, tá bom? Grande abraço, conta comigo, com a galera do Economia Sem Mito, porque daí vier, tá bom? Tchau, tchau, gente.